conosco, amém? Você está feliz hoje? Eu queria falar em feliz, eu queria desejar às mães, né, que estão presentes aqui. Não é tarde ainda, porque o dia não acabou. Feliz Dia das Mães para vocês. A gente faz isso só no domingo, mas no meu entendimento eu acho que o Dia das Mães é todos os dias. Amém? Se você tem sua mãe viva, meu querido, né, cuide dela, ore por ela, busque por ela. Porque se um dia você ficar sem a mãe, é difícil. Né? Quem já perdeu a mãe, quem Deus já recolheu a mãe, é difícil de lidar. Então, vocês aproveitem enquanto tem suas mães vivas. As crianças até quantos anos? Até 10 anos. Deus abençoe vocês. Vá na paz. Amém, irmãos? Você trouxe a palavra de Deus? Então, se coloque de pé. Abra ela. Glória a Jesus. Hoje eu vou passar algumas coisas aqui no telão da igreja, aqui atrás, tá? Para ilustrando aquilo que eu vou falando. Mas abra a palavra de Deus em Isaías capítulo 61. Aleluia. Versículo 9. Aleluia. Isaías 61, versículo 9. Amém? Amém? Vamos ler só esse versículo. Diz assim, ó. Tem gente folheando, Deus quer. Vamos lá. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Aleluia. Eu vou ler de novo. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Aleluia. Amém, igreja? Vamos fazer uma oração. Estenda as tuas mãos ao alto ou aqui para mim e me abençoe também. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, papai querido, por este momento que o Senhor preparou para nós. Até aqui te louvando, te agradecendo, adorando o teu nome com cânticos, palmas, com a nossa vida, com as nossas ofertas. Agora é o momento da tua palavra. E nós pedimos, Espírito Santo, nos ensina nesta noite. Estamos aqui numa campanha de família, Pai. Num dia especial que representa o dia das nossas mães. A mulher que o Senhor preparou para nos gerar e nos colocar nesta terra. Então, meu Deus, nós queremos nessa noite que o Senhor nos abençoe grandemente com a tua palavra, ministrando ao nosso coração o teu propósito para a tua família. Eu te peço, Pai, usa a minha vida como instrumento, abençoa este povo, esta igreja, abençoa as famílias dessa igreja, Senhor, e fala conosco, porque, Pai, é o momento do Senhor estar edificando a nossa fé e nos ensinando a tua vontade. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode se sentar. Acomode-se aí um pouquinho. Aleluia. Deixa lá. Nós temos quem nos visita pela primeira vez hoje? Alguém aqui? Temos aquela irmã, mais alguém? Mais um irmão lá atrás, mais outra irmã lá atrás, mais um irmão lá atrás. 4 pessoas pela primeira vez. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Até destacando, uma das irmãs que está ali é a esposa, creio eu que é, não conhecia ainda, agora que eu estou vendo, né? A esposa do nosso irmão Reginaldo, que agora está do lado dele aí, para ajudar na batalha aí. Amém? Graças a Deus. Deus vai abençoar a vida de vocês nesse lugar. Vai prosperar. Vocês vão ver a glória de Deus na sua vida. Então, irmãos, aos visitantes, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. Nós estamos num propósito de família. Começamos na sexta-feira a orar pelas famílias da igreja, do bairro, enfim, as pessoas que aqui vêm, que representam uma família. Orar por salvação, por libertação, por prosperidade, enfim, por todas as áreas da vida da família. Amém, queridos? Então você que veio hoje pela primeira vez, não é tarde para você receber a bênção ainda. Deus com certeza hoje vai abençoar a sua vida e abençoar a vida de toda a igreja e da sua família, em nome de Jesus. A árvore aqui está ficando bonita.
Poderia ter mais fotos já, né? Mas alguns ainda não trouxeram. Mas pode trazer ainda. Nós estamos pensando, né, pastor, em deixar essa árvore aí, né? Que eu achei legal, porque nós lembramos das famílias da igreja, dá para ver um pouquinho do rosto de cada um e interceder por eles. Se você não trouxe, traga uma foto, para a gente estar durante esse mês ainda orando e abençoando. Então, irmãos, eu quero falar hoje de novo sobre família. Quero dizer que sexta-feira teve o Teatro Jeová Nissi aqui. Foi tremendo, foi maravilhoso o que Deus fez aqui na sexta. Eu nem me lembro quantos que aceitaram Jesus aqui, ou quantos que se reconciliaram, porque estava bem tumultuado. Mas foi uma bênção, aquele povo muito usado por Deus, através da arte, falar com as famílias, falar, né, com o povo de Deus, mostrar para nós muitas verdades bíblicas. Ontem nós tivemos aqui o pastor Alessandro Viana, e também foi uma bênção. Embora eu sentia a falta de muitos irmãos aqui ontem, eu gostaria que todos pudessem estar aqui, né, por ser uma campanha de família. Mas enfim, Deus sabe de todas as coisas, né? E hoje não tem pastor Alessandro, não tem Teatro Jeová Nissi. Quem sobrou é eu. Tá? Quem sobrou sou eu, o pastor da igreja. Então vocês não vão me comparar com eles, porque eu não tenho nada deles na minha vida, só o Espírito de Deus que está neles está aqui, mais nada. É o que eu preciso, tá? Então eu estou aqui, meus irmãos, para ensinar a minha igreja, para tratar a minha igreja de acordo com aquilo que Deus coloca no meu coração. E eu li para vocês um versículo que diz que todos quantos virem vocês vão reconhecê-los como família bendita do Senhor. Eu quero fazer uma introdução baseada nesse versículo e depois formar ali uma linha de pensamento de algumas coisas que a família representa. Gostaria muito de dizer para vocês sobre o que é a família nessa noite, ao meu entendimento, da forma que Deus coloca no meu coração, né? Tem muita gente que não entende realmente o propósito, o significado da família. Todo mundo já deve ter escutado falar que a família foi a primeira instituição que o nosso Deus criou. Logo após ele criar todas as coisas, ele formou o homem e depois lhe deu uma esposa, que vocês já conhecem, a nossa querida irmã Eva, né? E, irmãos, o propósito de Deus é que ali a família desse início, né, a povoar a terra, se multiplicar. Era propósito de Deus criar para ele adoradores, né, para engrandecer o nome dele todos os dias. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida e por ter instituído a família. E hoje, muitas pessoas perderam esse propósito de família. As pessoas não têm entendido por que acontecem situações na família, às vezes até desgraças na família. Irmãos, porque a família perdeu o propósito original de Deus. É o primeiro ensino já que nós tiramos aqui, porque o propósito original de Deus, ele é um, e nós estamos fazendo de outra forma. E é por isso que muitas famílias sofrem ainda nos dias de hoje. Com toda a facilidade que temos aí à nossa mão para suprir as necessidades da família, com tanta tecnologia, com tantas coisas, né, nessa sociedade, para nós estarmos buscando o melhor para a nossa família, mas nós até queremos isso, mas muitas vezes nós mudamos o propósito e ao invés de trazer o melhor para a família, nós trazemos coisas que não são boas para a família. E daí sai do propósito de Deus, né? Nós vemos modelos de família diferentes nos dias de hoje. A família tradicional é o homem, a mulher e depois seus filhos. Depois vem os netos, bisnetos, e aí geração após geração, mas todos através de uma união entre o homem e a mulher. Concordam comigo? Hoje tem família de homem com homem, já estão dizendo isso, né? Na minha concepção não entra, na Bíblia também não. Tem família de mulher com mulher. Tem situações de homem com mais de uma mulher, tem situações de mulher com mais de um homem. Estão criando modelos de família fora do propósito de Deus. Então, é só para a gente começar a refletir, né? Antigamente, meus irmãos, era um padrão só de família, e não muito antigamente.
Eu não sou tão antigo assim, mas eu acho que uns 30 anos atrás não se ouvia se falar tanto dessas formas de família que nós estamos ouvindo falar hoje. A família era formada pelo pai, pela mãe e pelos filhos, né? E não tinha essa... estão querendo hoje mudar as leis para fazer uma nova instituição familiar, né? Estão criando situações para que dois homens possam criar um filho como se fosse filho dos dois, ou duas mulheres também. Nós temos visto até famosos que a gente vê pela televisão, famosos, né? Entre aspas, né? Só por causa da mídia, enfim. Para Deus não interessa essas coisas. Pessoas trocando seu gênero sexual, né, por outro, fugindo do propósito do padrão de Deus. Hoje você vê divórcio, não? Quantos divórcios nós temos acontecendo hoje? É comum a pessoa casar muitas vezes numa semana e poucos dias depois ir lá e buscar o divórcio, a separação. E a lei tem permitido que em 3, 4 dias a pessoa esteja divorciada, legalmente, e pronta para contrair um outro casamento. Isso na lei humana, mas na lei de Deus você sabe que não é bem assim que funciona. Então, irmãos, tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje está quebrando o propósito original de Deus para a família. E nós, como igreja, você e eu, nós devemos nos preocupar mais com isso. Quando eu faço campanha de família na igreja, irmãos, primeiro, a família é a célula maior da sociedade. Essa célula família, ela também é a maior célula da igreja. A igreja é constituída de famílias. Então, quando eu falo família para a igreja, para mim, depois de Deus, é a coisa mais importante que nós podemos ter. É muito bom ter o pai, a mãe, os filhos, todos salvos, todos andando no caminho do bem, caminhando na luz de Cristo, na palavra, servindo o mesmo Deus. Não é bom isso? Então eu faço essas campanhas de família e oro pelas famílias por conta disso, irmãos. Porque eu não gostaria de ver famílias que hoje eu conheço, que são fortes, alicerçadas, abençoadas, se dissolvendo e saindo do propósito de Deus, e com isso trazendo sofrimento sobre a sua casa. É triste para mim, como pastor, ver um negócio desse. Então, por isso que eu insisto ainda nesse falar de família, eu insisto pregar sobre família, eu insisto orar pela família, eu insisto em cobrar certas posições do homem de Deus, da mulher de Deus, porque eu acho que a família é algo extremamente importante para tudo. Não só para a igreja, mas para todos nós. E nós temos que ter isso dentro do nosso coração. Quando a gente tem uma família, eu entendo que a família, ela tem que ter compromisso. E nós vemos hoje muitas pessoas vivendo até em família, mas descompromissadas com a própria família. Pais que não dão a atenção a filhos, mães que não dão atenção a filhos e também ao marido, esposas descuidadas com o marido também. Enfim, irmãos, a família hoje está passando por um vendaval, e nós precisamos resgatar esse propósito de Deus tão precioso que é a estrutura familiar. Uma família alicerçada, irmãos, fortalecida em Deus, tudo vai bem. Pode ser que nem tudo dê certo, mas tudo vai bem. Não dá certo na primeira tentativa, mas numa segunda, com os ajustes, as coisas melhoram dentro de casa. Mas o que importa é que nós temos que ter esse propósito de viver em família realmente dentro do nosso coração. Não podemos mudar isso, porque foi Deus que instituiu. Eu quero definir família com vocês. Até depois eu... Espera aí, mano, não passa ali. Eu passei 2 horas para fazer isso aí hoje. E aqui que vai passar depois, mas deu uma trabalheira. Se não ficou legal, não me critique. Porque foi uma coisa de última hora mesmo que surgiu para fazer. Então eu quero definir família de uma forma diferente hoje para a igreja e para mim também. Como foi para mim, vai ser para você.
Eu criei com a palavra família ali, coloquei na tela. Eu vou colocar aqui só a primeira parte. Nós vamos formar aqui, ó, a palavra família. Como é que chama isso? Que a gente usa a primeira letra para fazer outra? É o quê? Ah, o quê? Ah, um negócio, né? O quê? Acróstico. Então vamos começar falando de família. Deixa lá só o primeiro com a letra F. O que é família para nós? Primeira lição de família. O que é família? Família é fundamento. Vocês lembram daquela passagem de Mateus que diz que Mateus 7, versículo 24, 25, 26 ali, que diz assim, ó. Fala, Renato. Vamos voltar aqui a fita, Jesus. Vocês lembram da passagem de Mateus 7, capítulo 7, versículo 24 e dali para frente? Quando fala sobre o homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha, e vem ventos, vem tempestades, vem chuva, vem vendaval, e a casa permanece firme. E no mesmo texto depois diz do homem imprudente que constrói a sua casa sobre a areia. E quando vem vento, quando vem tempestade, quando vem a chuva, quando vem os vendavais, ele joga tudo por terra. Por quê? Porque não resiste por não ter fundamento. Amém, irmãos? Assim é a família. A família, ela começa a se definir através do seu fundamento. Você que é casado ou você que planeja casar, será que você já se preocupou em colocar esse teu propósito de casar ou de manter sua família fundamentada na rocha que é Jesus Cristo? Fundamento, irmãos, é o que segura uma construção. Muitas vezes tem mais peso para baixo, mais raiz do que para cima. Existe um bambu lá na China que tem, sei lá quantos metros de altura, é muito grande. Mas antes dele começar a crescer, ele primeiro só cresce para baixo, afundando na terra, enraizando pela terra, para criar um fundamento, uma sustentação. E depois ele é uma das árvores mais altas que existe no mundo. Um tal do bambu chinês lá. Não sei o nome dele. Tá? Assim a nossa família tem que ser. Você vai casar, você está planejando um futuro para você. Você tem uma família que está começando com Jesus agora, quem sabe? Comece a colocar Jesus como fundamento da sua casa. Comece a colocar Jesus como o alicerce verdadeiro, como a pedra de esquina da sua casa, para você construir a sua casa sobre essa pedra chamada Jesus. Fundamentos da palavra aplicadas à família. Ordenanças de Deus aplicadas na vida dos familiares, dos filhos. Disciplina extraída da palavra de Deus para aplicar na sua própria vida e na sua família. Comece a se fundamentar na rocha. Não deixa, sabe, a tua casa construída sobre areia. A família tem que ser fundamentada nas coisas de Deus. Nós somos cristãos, amém? Servimos a Cristo, andamos com Cristo, somos imitadores de Cristo. Como que Cristo colocaria a sua família? Você tem que imitar Ele e colocar a tua família de acordo com como Ele faria. Sobre a rocha, sobre o fundamento, sobre uma base firme, sobre um alicerce. Disciplina, correção, obediência, amor, zelo, cuidado. Transmitindo segurança, proteção, provisão para a tua família. Isso é fundamentar a família. Porque quando vir a tempestade, irmãos, que acontece no dia a dia das casas aí, dos irmãos, nas nossas casas, nós permaneçamos de pé, porque confiamos que a nossa casa está fundamentada na rocha, está sobre Jesus. Nada vai abalar, pode até balançar, pode até tremer, mas não cai. Tem casa que se der, estoura uma pedra aqui na pedreira da Casetex ali, racha tudo aqui. Por que racha? Porque não foi preparada para suportar esses abalos, certo? Quando dá um terremoto, vai tudo para o chão. Tem países que se constroem edifícios altíssimos e um terremoto dos mais fortes não derruba. Por quê? Porque essa casa ou essa construção foi feita sobre um fundamento firme, resistente a essas situações de
que vem para tentar derrubar. Então, irmãos, a tua casa tem que ter fundamento. Faça um fundamento para a sua casa. Faça um fundamento. Quando a gente constrói uma casa qualquer, quem constrói aí, os pedreiros da igreja, o pessoal que constrói, sabe disso. Quando a gente vai construir uma casa de verdade, né? Um prédio, sei lá, uma sala comercial, a gente gasta 40% do dinheiro da casa, normalmente, né? No fundamento. É ferro, é concreto, é base. Para quê? Para que a casa não caia. E você tem gastado dinheiro, ou gastado tempo, ou gastado aquilo que Deus tem te dado em sabedoria, em conhecimento, para fundamentar a tua casa? Quanto tempo você dedica à tua esposa? Quanto tempo você dedica ao teu filho? Quanto tempo você para sentar com a tua filha e trocar uma ideia com ela sobre a vida pessoal dela, sobre os sonhos dela? Quanto tempo, filho, que você gasta para chegar perto do teu pai ou da tua mãe, para trocar uma ideia com ele, para pedir uma orientação, para pedir um conselho? Se não faz assim, a sua casa não se fundamenta. Então, irmãos, família se define assim, em primeiro lugar, como fundamento. Amém? Aleluia. Vamos ao segundo. Família cristã não se constrói sem altar. Família não se constrói sem altar. Nada na vida de um cristão se constrói sem um altar. Aqui quero fazer uma pergunta para você. Você tem um altar construído na sua casa? Você já vai entender o que é isso. Ou, em primeiro lugar, você tem um altar construído na sua vida espiritual? Você quer a tua família abençoada? Quer ou não quer? Amém. Tem gente da sua casa que precisa de salvação? Amém. Tem gente da sua casa que precisa de vitórias em muitas áreas da vida, porque talvez esteja sofrendo? Amém. Dos seus parentes? Deve ter. Mas você quer tudo isso, mas não tem fundamento. E aí chega nessa questão do altar, muitas vezes na tua vida não tem, na vida da tua família não tem esse altar. Esse altar reservado para adorar a Deus. Vida de oração dentro de casa. Vida de princípios de Deus dentro da própria casa. Vida com temor de Deus dentro de casa. Tem? Alguns têm. Mas tem alguns que precisam colocar isso dentro de casa. Senão a tua família sofre. Senão a tua família pode perecer. A tua família fica vulnerável. Porque dentro da sua casa, você que é cristão, que teme a Deus, que crê no Pai, que crê no Filho, que crê no Espírito Santo, você precisa ter um altar para adorar o teu Deus e para mostrar para os teus familiares que o centro da tua família é o teu Deus. Não importa se você é o pai, se você é a mãe ou se você é o filho, mas alguém tem que construir um altar dentro de casa. Aleluia. Para os teus familiares verem que você paga o preço para levantar a tua família diante de Deus. Todo mundo quer bênção, mas e o preço que temos que pagar? O altar é um lugar para se pagar o preço de adorar a Deus, de sacrificar a Deus a oração, o tempo dedicado a Ele. Dentro de casa, eu acho e penso, segundo o que eu estou falando para vocês, que esse altar tem que ser uma das primeiras coisas a ser edificado depois de fundamentar a palavra na sua vida e na vida da sua família. A tua família precisa entender o fundamento para depois poder construir o altar de Deus, de oração, culto familiar, a oração de comunhão ao redor da mesa, quando se juntam para festejar algo, para comemorar algo, enfim, fazer a oração, dar o exemplo, decretar dentro de casa, às vezes junto com seus filhos, quem sabe um momento de consagração a Deus de todos. Você vai ver que a vitória chega. Deus de uma forma poderosa, foi até instrumento de Deus, abençoou pobres depois, dividiu a sua fortuna com as pessoas que necessitavam. Quando Jesus entra numa família, tudo muda. Quando Jesus entrou na família lá do carcereiro, que
estava guardando lá os presos, Paulo, Silas, todos lá. O que Jesus fez naquela família? Lá ainda fica uma promessa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Lá foi diante. Então, irmãos, construa um altar na sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos ao terceiro, que define família. Toda família tem que ser um modelo. Modelo. Salmo 128. Se você quiser marcar, você abrir, abra, mas não precisa colocar em pé nada. Preste atenção então. Diz assim, ó: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerá do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera no interior da tua casa, teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Isso é modelo de família. Isso é modelo de família. Um homem, chefe da casa, não a chefa, o chefe. Porque Deus não botou a chefa na casa, botou o chefe. A chefa, ela ajuda o chefe, entendeu? É uma hierarquia. O homem é o cabeça. Não adianta mudar isso. Não adianta dizer que é o que manda lá em casa, mulherada, porque você não manda nada. Quer dizer, pelo menos da boca para fora a gente sabe que não manda, né? Mas o princípio de Deus é esse: o homem de cabeça. O homem tem que ser modelo. Modelo para a esposa, modelo para os filhos. Por quê? Porque a esposa será como uma videira frutífera. Amém. Os filhos serão abençoados, engrandecerão o nome do Senhor. E tudo que ele fizer irá bem, porque a sua família é um modelo. E as outras famílias que olharem para esse modelo que você dá, também vão ser abençoadas. Quantas pessoas que esquecem de ser modelo para os outros? Quantas famílias? Eu saí de casa agora. Tem um vizinho lá. Os irmãos que moram no prédio lá comigo sabem. Eu desci lá de cá, lá em casa pelo menos é pior ainda, porque o barulho vai tudo lá dentro. Imagina na vizinha de baixo também, como é que é você. Os caras estavam lá, são tudo chapado. Chapado, som alto. Viu, Gil? Não viu? Então já desligaram. Mas na hora que eu saí estava assim, né? Chapado, falando alto, som detonando, tá? Aí eu pergunto: é esse o modelo de família? Não estou dizendo que eles não podem escutar os solteiros, eles não podem fazer festa deles, não é assim. Mas está todo mundo fora do juízo, caramba. Né? E os outros que estão em volta, se eu me incomodei, os outros devem se incomodar também. Então esse não é o modelo para nós. O modelo de família é um modelo que serve de exemplo para ser copiado. O modelo serve de exemplo para ser copiado. E hoje, irmãos, as famílias, muitas delas, e vocês me desculpem, que eu não devo nem pedir desculpa para vocês, por isso que eu estou pregando a palavra de Deus, mas muitas vezes as nossas famílias, nossos filhos, nossas esposas, nós mesmos não estamos sendo o modelo adequado para muitos. Estamos errando, estamos pisando na bola e estamos dando mau testemunho e mau exemplo para outras famílias. Às vezes estamos na igreja e somos todos santinhos. Eu e você, tem até aquela coroinha aqui. Se bobear, sai duas asinhas, né? De tão santo que nós somos e bonzinhos. Mas quando nós saímos da igreja, eu me incluo nisso, muitas das vezes. Não estou dizendo que todo mundo faz isso, mas eu também incluo. Às vezes, saímos daqui, já saímos discutindo com a esposa, já saímos reinando com os filhos, já chegamos em casa metendo o pé em tudo. Né? Tem muita gente que é assim, reclamando de tudo. Isso é modelo de cristão, de família cristã? Não. Você tem que receber de Deus, botar no seu coração, guardar no seu coração e viver isso. Amém. Aí você é o modelo de cristão. As pessoas que estão lá fora, elas estão tudo com os olhos em nós, olhando para ver como que nós caminhamos nessa terra. Quando você dá uma escorregada, meu irmão, basta a tua escorregada para você ser colocado no chinelo. Pode ter 1 milhão de qualidades, mas todo mundo só vai enxergar a tua falha. Você pode ter sido o melhor cara, a melhor mulher, os melhores filhos, mas um dia que você desliza, tchuf, cai matando em cima de você. Né? Então a família tem que ser modelo.
modelo para a sociedade, né? A família ela tem que ser um modelo de valores, ela não pode inverter os valores, ela tem que ter os valores que Deus dá sendo mostrados a todos que estão à volta, né? Família, na Bíblia, o Salmo aqui refletiu o que é uma família que produz, uma família que prospera, uma família que é abençoada, né? O Salmo que nós lemos fala isso. Nós precisamos cuidar de manter o formato, um modelo familiar instituído por Deus. Amém? Amém. Vai guardando teu coração. E agora, a quarta situação que define família. Família é importante. Tem gente que não dá valor à família. Tem filhos rebeldes que dizem que amam o pai, que amam a mãe, que amam os irmãos, mas são rebeldes, não dão valor à família, não dão importância à família. Mas a família é importante. Você não faz nada sem a tua família. Nós temos a família, instituição de Deus, que é a nossa casa, nossos filhos, e temos a família, igreja, que são importantes para nós nos mantermos bem nesta terra enquanto o Senhor não nos chama. Então nós temos que dar importância para isso. A família é tão importante que o próprio Deus, ele se encarregou de dizer para um sujeito na Bíblia que ia abençoar ela. O dia que ele chegou e disse para Abraão: sai do meio da tua parentela, né? E vai para a terra que eu te mostrarei. Ele disse assim, está aqui o versículo, Gênesis 12, versículo: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha a importância da família. Através de uma família, todos podem ser abençoados. A tua família, irmão, tua família, irmã, ela tem sido uma família abençoadora? Tem sido uma família que causa esse impacto na vida das pessoas e elas passam a dar importância para a sua família também? Nós temos que começar por aí. Deus quis abençoar a humanidade, por isso Ele sempre usou famílias. Começou com Adão e Eva, Abraão, e veio até os dias de hoje. Você é abençoado porque uma família gerou essa bênção na sua vida. E você pode ser abençoador gerando bênção na vida de outras famílias. Basta ver os princípios de Deus. Então, irmãos, família é importante para Deus. Todo projeto de Deus passa pela família. Não se forma uma igreja sem família. Não se forma. Tudo que você vai criar não se forma uma cidade sem família. Um bairro não nasce se famílias não vierem morar no bairro. Tudo depende da família. Então a família, ela é importante, coisa que muita gente não tem dado o valor devido. E se você dá, glória a Deus. Mas se você talvez não dava tanta importância, né, começa. Irmão, quer ter um fato triste hoje? Nós tínhamos um menino que congregava conosco aqui. Todo mundo conhecia o Robson, né? Robson Melo. No Facebook o nome dele está trocado. O Robson era um menino que tinha vindo das drogas, tinha algumas passagens pela polícia, já na época, lá em Uruguaiana. Ontem, meia-noite e 10 mais ou menos, foram emboscados dentro de uma casa que estava, eu e 2 amigos, e foram executados com um tiro na cabeça. Eu quero dar um exemplo aqui do Robson. Eu amava muito aquele menino. Nós, os jovens da igreja, amavam muito ele também. E muitos aqui ajudaram ele. Por um tempo ele caiu, teve uma recaída, eles foram buscar, trouxeram de volta para a igreja, né? Irmãos, será que esse menino deu importância para a família? Deus deu 2 famílias para ele. A mãe dele, que agora está lá sofrendo, com certeza, a família, instituição lá, e a família igreja. Se o Robson estivesse dentro da igreja conosco aqui,
provavelmente isso não teria acontecido. Se o Robson estivesse dentro da casa dele, com a mãe, com o pai, com os irmãos, com a família dele, também não teria acontecido. Mas o que o Robson fez? Ele deu tão pouco valor à família nesse momento. Ele não se importou em estar com as pessoas que o amavam de verdade, com as pessoas que podiam lhe sustentar numa condição boa. E o que aconteceu? Preferiu 2 ou 3 amigos. Tá? Eles foram emboscados por quê? Porque eles estavam orando? Eles foram emboscados por quê? Porque eles foram emboscados porque estavam fazendo o que não deviam fazer. Foram executados. Na verdade, já era uma promessa feita a eles. Talvez se ele tivesse ficado aqui, não aconteceria isso mais. Então é um motivo de tristeza falar isso, mas é uma coisa para lembrar você, jovem, que muitas vezes se torna rebelde e não dá valor pela tua família. Agora eu fico com uma pergunta no ar. O Robson temia Deus. O Robson vinha na igreja, orava, chorava. Ele veio muitas vezes conversar aqui na igreja comigo, com a pastora. O Robson aprendeu a tocar o instrumento, estava aprendendo. Um dia ele até tocou aqui, né? No louvor da igreja. Né? Eu chamava ele de uruguaiano. O pastor Itamar, que é gaúcho também, enchia a paciência dele. Aí tira, aí não sei o que. Essas coisas gaúchas. Nada com as tem muito gaúcho aqui, graças a Deus. Mas o que eu queria dizer, irmãos? Está vendo onde é que a gente dá importância para as coisas? Agora eu fico me questionando, meu Deus, será que ele teve tempo? Será que ele conseguiu se arrepender? Será que ele conseguiu clamar a Deus, misericórdia da sua alma, para manter a sua salvação? Pode ser que sim, mas e se não, irmãos? Que triste que é isso. Já é triste perder ele do nosso meio. Imagina se perder ele e eles ir sem salvação. Nós temos que repensar no valor da nossa casa, no valor da nossa igreja. Às vezes nós reclamamos de vir à igreja, irmãos. É ou não é? Porque é longe, porque está chovendo, porque está frio. Certo? Mas a igreja, ela põe esses valores, põe o temor de Deus no coração das pessoas. E muitas vezes evita das pessoas passarem por isso que esse moço deve ter passado. Eu acredito que não deu tempo de ele respirar, porque a execução é assim. O cara chega e já chega queimando. E acabou. Ele não avisa, está chegando aí, vou te dar um tiro, não. O cara chega na espreita, na surdina, escondido, no silêncio, e pega de surpresa pelas costas, por traição, dormindo, e acabou. Por isso que nós temos que dar importância. É melhor estar com a família, é melhor estar com a igreja, que é outra família, é melhor estar nas boas companhias, é melhor estar cuidando uns dos outros do que andar, sabe? Eu falo isso porque eu andei muito nesse mundo afora aí, meus irmãos. Já tomei tiro também, já fiz um monte de coisa, eu sei o que eu estou falando para vocês. Já usei droga também, e eu não dava valor para a família, tanto é que vocês sabem que eu perdi a minha família. Perdi! E constituí outra depois, pela misericórdia de Deus, e praticamente quase perdi a segunda, porque não tinha sabedoria e dar importância para a família. Eu fui entender o que era família depois que eu aceitei a Jesus. Aí eu passei a pensar no que o meu pai me ensinava, no que a minha mãe me ensinava. Aí eu passei a pensar na responsabilidade que meu pai tinha de me manter. Eu nunca fui vagabundo, nesse sentido da palavra, de andar perambulando por eu. Sempre trabalhei, sempre conquistei minhas coisas com o meu suor. Mas eu fiz muita coisa errada. Eu aprontei demais, porque eu não dava valor para a família. A família se reunia, eu nunca estava presente. Eu preferia sair com meus amigos, eu preferia as festas, eu preferia a noite. Era o que eu preferia. Até que tudo foi por água abaixo. Perdi casamento, fiquei longe dos meus filhos, acabou com tudo. Tive que recomeçar, já comecei tudo errado também. Entendeu? Mas depois que Deus colocou no coração, no meu coração, o valor que a família tinha, irmãos, eu passei a lutar com um deles. Hoje, eu sempre trabalhava viajando, né?
Ficava fora a semana toda. O pastor Itamar tem o mesmo testemunho nesse sentido. Viajava 60 dias fora. Eu ficava uma semana, o máximo. Depois que eu conheci Jesus, eu nunca deixei a minha família mais sozinho. Eu vou às vezes numa viagem em São Paulo, uma viagem para um lugar, no outro, que eu tenho que ficar 2 dias. Obrigatoriamente, às vezes, por causa de resolver um problema de trabalho, de alguma coisa. Eu fico agoniado, eu ligo para casa. É verdade ou não? Eu ligo para casa, eu tenho saudade de casa. Eu estou todo dia no meu sofazinho, vendo meus jornais lá, assistindo meu filme. Mas eu estou no meio da minha família, é o melhor lugar do mundo. E quando eu não estou na minha casa, eu estou na igreja. E é o melhor lugar do mundo, você sabe. Então, jovens, falei aqui do nosso irmão porque ele era um menino querido. Bom menino, no sentido de ser como pessoa, coração bom, só que foi influenciado, tomou as decisões erradas e chegou onde chegou. É triste isso. Agora vamos ter que orar pela família dele, porque por ele não dá mais. Né? Então, vamos dar importância para a família que Deus nos deu. Vamos ficar perto da mãe, vamos ficar perto do pai, vamos ficar perto dos nossos irmãos, vamos ficar juntos. Vamos buscar por eles, vamos pagar um preço pela vida deles. Nós estamos na igreja, ele não está, não tem problema. Você pode estar, você pode dobrar o joelho, você pode levar o clamor para Deus, você pode mudar a história de um familiar. Só depende de você dar importância. Amém, irmãos? Deixa eu ver aqui, tem emoção de falar aqui. Ó, vamos ao que é acróstico. Catarina, acróstico. Vamos ao quinto. Família. Já está formando a definição de família. A família, ela tem que ser luz. Luz. Grande pergunta. Somos luz, somos família? Temos que parar para refletir. Êxodo capítulo 10, versículo 23 diz assim, ó: não se viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas para todos os filhos de Israel havia luz nas suas habitações. Lembra das pragas de Egito? Povo de Deus, povo temente a Deus, povo que estava em família, porque já existia a família na época que o povo de Israel estava no Egito. Vocês viram o filme? Agora ontem o irmão, o pastor, trouxe DVDs, vocês viram a novela, falando lá, com todo aquele enredo, mas contou uma história legal, uma história fiel. Quando Deus mandou as pragas, veio um tempo de trevas sobre a terra, 3 dias. Os egípcios não conseguiam olhar uma cara do outro, porque não chegava nem a ponta do nariz. Não tinha luz de espécie alguma, nem luz natural, nem luz artificial, não sei, acho que nem fogo pegava, né? Imagina, breu. Mas o povo de Israel, na casa deles, não faltou luz. Imagina o povo do Egito, aqui está o povo do Egito, brincadeirinha, e lá está o povo de Israel. Aqui uma escuridão, eles estavam batendo um no outro, tão escuro que estava. E lá o povo de Israel sendo luz para o povo do Egito, porque o Deus vivo estava sobre eles, a bênção de Deus estava sobre eles, porque eles eram uma família que temia o mesmo Deus e buscavam o mesmo Deus. Então, tua família precisa ser luz. Tem um trabalho para vocês aí. Irmãos, é muito ruim ficar sem luz, não é verdade? Teve um dia da semana passada, terça-feira, 6 horas da tarde, o nosso bairro todinho, se vocês vão lembrar, ficou sem luz e nós ficamos no escuro. Meu celular tinha 10% de bateria, nem a luz do celular dava para usar mais. Pastor, eu não sabia nem onde estava o dela, eu acho. E no fim, era uma escuridão. E eu preocupado, tinha culto, tinha que ir para o culto, será que vai voltar? Tem que ver a luz. Quando vem a luz, aquele alívio. Mãe? Fica no escuro, é ruim, gente. Você não faz nada, você não toma banho porque o joelho é frio. Se está calor, você não liga o ar, nem o ventilador. A geladeira derrete tudo, né? E assim vai acontecendo as coisas. Agora, quando vem a luz, você fica feliz. Você vai para a internet, você liga a televisão, você não sei o quê, porque tudo funciona. Não é verdade? Imagina sem luz. Então, a tua família, meu irmão, tem que ser luz. Jesus é a luz que tem que estar na sua família, para iluminar as outras famílias que estão em trevas.
Aprenda isso. Vamos continuando aqui. Olha a definição de família: fundamento, altar, modelo. Ela é importante e ela é luz. E agora ela é? Família tem que ser incentivo. Por que será incentivo? Efésios capítulo 6, versículo 1, 2, 3 e 4. Diz assim: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, irmãos, a família, ela tem que ser, eu botei a palavra incentivo, mas poderia ser incentivadora, né? O filho incentivando o pai a mãe e vice-versa, para que as coisas andassem bem dentro do lar. Ao invés de discutir, de brigar, de criar uma luta, uma guerra dentro de casa, um incentivar o outro a fazer as coisas da melhor maneira, né? Aqui eu olhei nesse versículo aqui, lembrei de novo, quando fala dos filhos honrar pai e mãe para ter longa vida sobre a terra. Eu volto de novo. Parece que eu falei. Eu volto lá agora, né? Na lembrança do nosso irmão querido. Se ele honrasse o pai e a mãe, que eu não sei se ele tinha, mas ele tinha algum responsável por ele, talvez ele viveria 60, 70, 80 anos. Mas eu acho que ele tinha 20. Está vendo como a Bíblia ela não falha? Se a gente for olhar, a maioria das pessoas que se envolvem na criminalidade, as pessoas que saem do padrão geral da família, essas pessoas não vivem muito, porque desonraram seus pais. Lembra que eu falei aqui, nós estamos dando as aulas dos 10 mandamentos essa terça-feira, que honrar pai e mãe traz vida longa, né? É a promessa, é o primeiro mandamento bíblico que tem uma promessa agregada a ele. Quando eu honro meu pai e minha mãe, meu pai e minha mãe estão velhos, eu tenho que cuidar deles. Deus acrescenta vida, saúde, vitória para mim também. Agora, se eu abandonar meu pai porque ele ficou idoso, minha mãe porque ficou doente, ou porque acabou o dinheiro deles, entendeu? E viver a minha vida, que honra dei para eles. Gastaram o que tinham, fizeram o que tinham para me criar, para me colocar no mundo, para me dar o melhor, e eu abandono, isso é desonra. Com certeza o juízo de Deus virá sobre a minha vida. Então, irmãos, vamos parar para pensar se nós somos os grandes incentivadores da família, se buscamos apoio para realizar os nossos sonhos uns nos outros dentro de casa. Quando você tem um projeto, você deve partilhar com tua esposa e com teus filhos. Quando o filho tem um projeto, ele deve sentar com os pais e pedir a opinião dos pais. Um tem que incentivar o outro, e se não der para incentivar, tem que abrir os olhos do outro, para não deixar, né, cair no abismo, aí, no erro. A família tem que viver a sua essência íntegra, incentivando uns aos outros, viver em boa convivência. Cada um dentro da sua casa precisa saber o seu papel. A família tem que servir de incentivo, não só para os familiares, mas para todos os outros que estão à sua volta. Amém? Família é lugar de incentivo. Vamos acabar, porque ainda tem um negócio sobre a apresentação das crianças. Vamos formar a definição de família. Família. Presta bem atenção nisso. A tua família, ela tem que ser um lugar de abrigo, de proteção, além de todas as outras coisas. As pessoas que estão na tua casa, como teus familiares, elas têm que sentir-se protegidas no meio da sua família. Ela tem que se sentir segura. Teu filho tem que se sentir seguro junto com o pai e a mãe. A esposa tem que estar segura ao lado do marido. Tem que encontrar abrigo, proteção. Tem muitas famílias que estão com o telhado quebrado. Não existe proteção. Tudo que vem atinge, porque não tem nada que protege. Olha bem, a proteção da sua família, você só consegue
quando você leva Deus para ser o fundamento da sua casa. Salmo 127 diz que, olha só, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você não consegue criar família, manter família, né? Se você não tiver o Senhor na direção dela. Você não tem proteção se Deus não estiver lá. Você pode vigiar como você quiser, como diz aqui, em vão vigia a sentinela. Por quê? Porque Deus não está lá. Se o Senhor não estiver edificando sua família, não adianta nem você trabalhar, porque você não consegue edificar. Porque tudo que você come, tudo que você bebe, tudo que você possui para vestir, tudo que você usa dentro do seu lar de utensílios, a tua própria casa, o teu carro, tudo que você tem, foi Deus que proveu para você. E se você não entender isso na sua vida, Deus nunca vai multiplicar na sua vida. A casa, a família, o lar tem que ser um lugar de abrigo. Ficou legal? Ficou. Oh, Jesus. Irmãos, a nossa casa, quando eu falo de abrigo, eu falei agora há pouco que eu viajava. E quando eu me converti depois, né? Meu Deus, eu pagava para não ir. Eu abri a mão do meu salário para não ir, porque eu não gostava de ficar longe de casa e nem longe da minha mulher. Porque minha mulher tem que estar comigo. Onde eu vou, ela vai, né? Se eu vou viajar, eu levo ela, se eu posso, né? Se eu vou passear, eu tenho que levar ela, eu não vou passear sozinho. Por isso eu constitui família. E às vezes eu levo os filhos, nunca deixo para trás. Meus filhos só ficam quando não querem, porque se querem vão. O Daniel não perde uma. O Daniel não perde uma. Né? Nós vamos viajar, dar descansadinha às vezes, que já faz tempo, nós não fazemos isso. Lá o Daniel de vela atrás. Aí nós fomos para Belo Horizonte, nós ficamos nos hotéis lá, né? Aí não dá para botar ele num quarto separado, um quarto para 3. Né? O Daniel do lado. Mas é bênção de Deus, né? É bênção de Deus. Mas a minha família está comigo. E eu acostumei tanto com o Daniel do lado que hoje eu saio e não deixo o Daniel. Quando também não deixava o Lucas. E também não deixava a Tati. Né? Tem que carregar atrás de mim. Um dia ia a turma. Então, isso é família. Eu preciso me sentir à vontade aonde eu moro, com quem eu estou, né? Eu preciso ter sossego com a minha família. Eu preciso ter paz com ela. É um lugar de abrigo, um lugar de descanso para mim. A família não é o meu karma. A família não é a minha dor. A família para mim não é um espinho na minha carne. A família para mim é o meu lugar de descanso. E tem muita gente que não entende isso. Tem gente que está tão difícil a situação familiar dentro de casa, o cara sai para trabalhar. Se o patrão pedir para ele fazer 2 horários, ele faz porque ele não quer voltar para casa. De tão ruim que está lá dentro de casa. O clima está pesado. Estão brigando tudo. Está difícil. O cara faz hora extra. Se o cara pedir para virar à noite, ele vira à noite. Faz plantão lá. Porque voltar para casa é difícil para muita gente. Mas isso pode mudar. Só depende de você. Você começa a edificar o fundamento da sua casa. Você pode mudar a história da sua família. Você, meu irmão, pode pagar o preço. É um exercício de fé. Amém? Se Deus não estiver presente, irmãos, as pessoas da sua casa vão procurar abrigo em outro lugar. Quantos filhos vão buscar abrigo? Né? Em outra casa, em outros amigos, em outra família, porque a própria família não dá abrigo para ela. Quantas casas que você é pai, mãe, tem teus filhos, são tudo crente. Mas quando o teu filho erra, tudo que você faz é condenar teu filho, é julgar teu filho, é humilhar teu filho. Né? Às vezes, meus irmãos, o teu filho erra, mas muitas vezes, ao invés de condenar, e você sentar, tratar com amor, conversar com amor, entendeu? Dar abrigo para ele, se sentir protegido, confiante,
você pode mudar a história dele. Às vezes um filho sai de casa para procurar outras casas. Isso não é bom, né? O melhor lugar para ele tem que ser dentro do nosso lar. E cabe a eu, pai, você mãe, proporcionar isso para os seus filhos. Não cabe-se. O filho tem que ser punido pelos seus erros. Sempre repreendido, castigado no sentido bíblico pelos seus erros. Mas ele não precisa ser condenado e julgado e humilhado por que ele errou. Sempre tem que existir o carinho, o respeito, o amor e a justiça antes de tomar qualquer decisão. Corrigir é uma coisa, humilhar é outra, né? Chamar atenção, mostrar o caminho é uma coisa, brigar com ele, assim dá aquela chamada de atenção, puxar uma orelha, dar uma varada na bunda é uma coisa, espancar é outra, bem diferente. Então nós temos que aprender a fazer do nosso lar um pedacinho do céu. Né? Nós podemos dizer assim: meu lar é meu céu. Meu lar é meu céu. A tua casa, meu irmão, já é o princípio do céu. Se não for, você nunca chega no céu. Amém, irmãos? Então pensa nisso. Até que eu consegui alinhar bonitinho aqui, ó. Esse deu um trabalho. Deu um trabalho. Eu errei umas 50 vezes porque é difícil fazer isso aqui. Eu não tenho as manhas desse negócio, né? Mas tá aí. Então, irmãos, família, coisa mais importante que nós temos. Amém?